Boa noite, meu nome é Fabiana, eu sou pedagoga e trabalho na educação básica. Um amigo, um colega aí da área da educação solicitou que eu respondesse 3 perguntas. A primeira pergunta é o que eu penso sobre o ensino de 9 anos. A segunda pergunta é um dos objetivos da implementação aí desse ensino de 9 anos seria o letramento das crianças. Isso está sendo atingido? Se foi atingido de alguma maneira? E as crianças que entram agora, a partir do ensino de 9 anos, entram com 6 anos, um ano mais cedo na escola. Ela perde um ano de ensino lúdico. O que você pensa sobre isso? Pois bem, eu vou responder essas três perguntinhas, mas deixando aí enfatizado que essa é a minha opinião, baseada nas experiências que eu tive aí no ensino fundamental e na educação infantil, e de acordo com a realidade, da região em que eu já atuei e que eu atuo. Então é o seguinte, eu penso que existe uma grande diferença quando a gente lê a teoria, a proposta do ensino de 9 anos e quando a gente observa a prática, na escola, no cotidiano escolar, essa implementação do ensino de 9 anos. Por que eu estou fazendo questão de enfatizar essas duas questões, proposta e prática? Porque são coisas que infelizmente estão acontecendo de maneiras contrárias, em algumas situações. Então, assim, quando eu iniciei meu trabalho no ensino fundamental, eu trabalhei com 4º e 5º ano. E qual era a realidade dessas séries? Os alunos que passavam pelo ciclo de alfabetização, que é de 1º a 3º ano, eles estavam chegando no 4º e no 5º ano sem serem alfabetizados, sem serem letrados. Alguns sem saberem ler mesmo, e outros o que a gente chama de analfabeto funcional, que conseguia decodificar as letras, mas não entendia o que estava lendo, Então são duas situações bastante graves, porque os conteúdos que são postos para a gente ministrar no 4º e no 5º ano são conteúdos mais complexos e que necessitam dessas habilidades de leitura e de escrita, Então, quando o aluno chega no 4º ano sem saber ler, sem saber escrever, ele já chega com uma defasagem muito grande, porque essas são questões essenciais para que ele consiga compreender e se apropriar dos conteúdos e dos conhecimentos que serão propostos ao longo do 4º e 5º ano. Então, o que acontece? A proposta em si, eu acho até uma boa proposta, se ela de fato acontecesse na prática. A proposta é a seguinte: antigamente, o ensino fundamental 1, que são as séries iniciais do ensino fundamental de 9 anos, antigamente era de 8 anos, tinham 4 anos, 2 anos para alfabetização, que seria 1º e 2º ano, e 2 anos para os conteúdos que são mais complexos. O que acontece hoje? Diante dessa dificuldade que os alunos estão chegando no 4º e no 5º ano sem saber os conteúdos básicos de leitura e de escrita, acrescentou-se esse um ano aí nesse processo de alfabetização, que seria de 1º ao 3º ano. Então ficou um ciclo de 3 anos para que os alunos tivessem um tempo maior para ser realizado um trabalho de qualidade, de maior qualidade, de maior precisão no processo de alfabetização e letramento. Pois bem, desse modo eu entendo que é uma boa proposta,
Porém, quando a gente vai ver como isso está se dando na prática, que aí já entra, né? Isso é o que eu penso sobre a proposta, a primeira pergunta. Já adentrando na segunda pergunta, e quando a gente vai verificar se isso realmente está acontecendo. Porque a gente continua recebendo no quarto ano os alunos sem saberem ler, sem saberem escrever de maneira adequada. E aí a pergunta é, né? Poxa, mas os professores estão tendo 3 anos para alfabetizarem esses alunos, né? Então, por que que isso está acontecendo? A gente não, né? Eu particularmente precisaria fazer uma pesquisa mais ampla para poder dar essa resposta. Porém, algumas coisas que eu vivenciei, que eu presenciei, que eu discuti com outros colegas de trabalho, é que é o seguinte, no primeiro ano, esses conteúdos eles já precisam ser iniciados de maneira a respeitar a idade desse aluno. No segundo ano, precisa se dar continuidade para que no terceiro ano esse processo seja apenas finalizado. Então, o que está acontecendo? No primeiro ano, no segundo ano, em algumas situações, tá, gente? Eu estou relatando experiências que pode ser uma coisa que está acontecendo em outros lugares ou não. Mas o que eu já presenciei, o que eu já conversei com colegas de trabalho, é que, por exemplo, colegas que atuam no terceiro ano já há algum tempo, o que elas relatam? Que os alunos, eles continuam chegando sem saberem absolutamente nada. Ou muito aquém do que deveria chegar no terceiro ano, visto que ele já passou por 2 anos, né? Por 2 anos de um trabalho de alfabetização. Então, na verdade, como não existe essa reprovação, como não existe uma avaliação contínua, que é o que a proposta traz, que exista um trabalho de alfabetização, que seja dividido esse trabalho de uma maneira organizada durante esses 3 anos, para que quando ele chegasse no terceiro ano, ele chegasse em condições de finalizar esse processo de alfabetização. Então, em algumas instituições, o que está acontecendo é que passa do primeiro para o segundo, passa do segundo para o terceiro, não tem esse acompanhamento, e quando chega no terceiro ano, as professoras de terceiro ano precisam dar conta de alfabetizar a criança no terceiro ano. E é óbvio que ela não vai dar conta de fazer o trabalho em 1 ano, um trabalho que é para ser feito em 3, né? Que em 2 anos já não estava sendo suficiente, né? Por isso que se aumentou para 3 anos. E aí os alunos chegam no terceiro ano, né? Vão sendo empurrados até o terceiro ano e chegam para ser alfabetizados no terceiro ano. É óbvio que a professora, por mais, né, expert em alfabetização que seja, é um trabalho bastante difícil. Por quê? Porque ela vai ter que exigir muito desse aluno para ela conseguir fazer um processo de 3 anos, que era para ser feito em 3 anos, em um único ano, né? Então acaba que essa criança, quando chega no terceiro ano, ou ela é massacrada para aprender, e às vezes ela não dá a resposta, né? Não vai ter essa resposta mesmo, porque a proposta não é essa. A proposta é que esse trabalho seja mais efetivo à medida que você começa ele 1 ano antes, e não que você empurre ele até o terceiro ano. Então, eu particularmente acho que, respondendo essa pergunta, se está sendo atingido esse processo, eu acredito que não. Baseada nas experiências que eu tenho visto, eu acredito que a proposta ela não está acontecendo na prática, né? Embora a teoria seja bastante interessante ao meu ponto de vista, na prática ela não está funcionando. As crianças não estão tendo esse tempo a mais para serem alfabetizadas, estão chegando no terceiro ano aquém do que deveriam. Outra questão é que algumas instituições também estão exigindo das professoras de terceiro ano que antecipem todo o conteúdo do segundo
e as professoras do segundo antecipem o do terceiro, e a do terceiro antecipa o do quarto, e na verdade, né, acaba dando no mesmo, porque continua o mesmo processo. Se você está antecipando, você não está dando a qualidade que deveria para esse início, então acaba desqualificando mesmo, ao invés de qualificar, quando você quantifica dessa maneira, quando o trabalho. Então, na prática, no meu ponto de vista, não está funcionando. A última pergunta era: a criança entrando um ano antes na escola, ela perde um ano de um ensino lúdico. Como eu vejo isso? Particularmente, eu sou professora de educação infantil e eu acho que esse trabalho que a educação infantil faz de estímulo, de estimular a criatividade através do lúdico, de apresentação de alguns conteúdos mais, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais atraente, de uma maneira mais alegre, de uma maneira, um conceito mais sutil, vai sendo aprendido à medida que nós vamos propondo algumas brincadeiras, enfim. Realmente esse ensino lúdico ele é extremamente importante, né, para a criança, porque ela está adquirindo alguns conceitos que são importantes, mas ao mesmo tempo ela está sendo estimulada na parte emocional, na parte social, né, na oralidade, à medida que a gente vai estimulando a fala, o canto, a criação de histórias, enfim, existe todo um trabalho realmente lúdico que é importante, que é feito nesse último ano da educação infantil, que vai continuar sendo feito, porque a criança ela acaba entrando mais cedo também no infantil. Hoje a gente recebe crianças com 4 meses na educação infantil. Isso eu acho até um pouco mais agravante do que a criança entrar com 6 anos na escola. Mas enfim, a discussão aqui não é essa. Mas eu acho que é muito difícil a gente criticar a proposta, porque na verdade, na prática, está sendo feito de outra maneira. Então, assim, a minha opinião é a seguinte: eu até acho a proposta boa, porém eu acho que na prática não está funcionando. A maioria, as instituições não estão organizadas para isso, a avaliação contínua não está ocorrendo, infelizmente está sendo tudo jogado para frente e aí está estourando lá no terceiro ano. As crianças acabam sendo sobrecarregadas no terceiro ano, continuam chegando muitas crianças no quarto ano sem serem letradas, e então eu particularmente não estou gostando de como o ensino de 9 anos está sendo implantado. E aí entra, né, várias questões, né? A questão principalmente de como isso está sendo organizado, a questão da progressão continuada, como ela está sendo aplicada. Na verdade, ela não está funcionando como uma progressão continuada, e sim como uma aprovação automática, que são coisas completamente diferentes. Então, o que eu estou vendo é que na prática está sendo tudo muito distorcido do que está na proposta. Então, desse modo, o que eu tenho a dizer é que a proposta é uma boa proposta, no meu ponto de vista, porém, na prática, como está se dando, eu acho que está sendo, assim, muito ruim, né? As crianças estão entrando mais cedo na escola e não estão tendo o retorno dessa antecipação, né? Que é uma das propostas principais, como o colega perguntou, se realmente elas estão sendo letradas dentro desse primeiro ciclo, que é de 1º a 3º ano. Infelizmente, de acordo com as experiências que eu tenho, elas não estão sendo alfabetizadas como deveriam. E isso é muito triste, né? Aí a gente não sabe. É claro que não dá para a gente jogar toda a culpa na proposta, à medida que a gente percebe que nem tudo está sendo ocorrendo na prática como foi proposto. Então, aí entra várias questões: gestão,
secretarias que não acompanham de fato esse trabalho, a estrutura escolar que não foi modificada para adequar essas séries iniciais para fazer esse trabalho. Muitas vezes até os próprios profissionais da educação que não entendem muito bem qual é a função desse um ano a mais, né? Qual é a função desse ano a mais? É antecipar o conteúdo do ano, antecipar o conteúdo que seria do segundo ano para o primeiro ano, quinta, né? A criança de 6 anos ela ainda precisa muito desse trabalho lúdico, e isso pode sim ser feito no ensino fundamental, quem disse que não, né? A gente pode trabalhar os elementos que são mais específicos do ensino fundamental, né? Que é uma educação mais formal, também incluindo elementos lúdicos. A utilização de materiais concretos também é muito importante nessa idade. Enfim, eu até acho que a questão da criança entrar mais cedo, a gente, né, como o amigo perguntou, e esse um ano que ele perde do lúdico, eu até acho que isso é facilmente remediável quando a gente adequa a nossa proposta para essa idade, porque na proposta mesmo fala, as crianças estão entrando mais cedo e elas precisam ser tratadas como crianças. Então, à medida que a gente entende isso, a gente sabe que a gente precisa continuar realizando um trabalho com elementos lúdicos, né? Para que essa transição da educação infantil e ensino fundamental, ela não seja tão agressiva para a criança, né? Então, a gente pode ir incluindo os novos elementos, né, que o ensino fundamental tem, mas sem romper totalmente com essa educação lúdica. Em nenhum momento na proposta está falando que não pode existir um trabalho com elementos lúdicos para implementar essa proposta. A gente pode sim. Porém, o problema é que eu acho que nós não estamos estruturados para atender isso, e isso é muito triste, né? Porque logo quando saiu essa proposta em 2004, eu achei bastante interessante, porque a gente sabe que o processo de alfabetização é um processo complexo, então eu entendia que nós teríamos um ano a mais para fazer isso, mas infelizmente na prática isso não está acontecendo. Então, como você pediu a minha opinião, o que eu penso sobre isso, o que eu penso é que na prática não está funcionando, e infelizmente, porque a proposta inicialmente até que era boa, né? Que é boa, né? Porque ela ainda existe. Então é isso. Tchau, tchau.